Primeiro vou fazer uma apresentação rápida aqui, depois a gente pode desenvolver bastante na parte de perguntas, mas para dizer que realmente a indústria naval já soube aproveitar este momento que se apresenta hoje. Primeiramente, eu só queria falar um pouquinho aqui sobre a ABENAV. A ABENAV é uma associação criada por uma iniciativa do Sinaval. O Sinaval, como sindicato, só pode receber estaleiros como associados, e a ABENAV tem mais flexibilidade para atuar em situações onde o Sinaval tem dificuldade ou não pode atuar. Eu vou deixar para falar sobre o Sinaval, vai falar o nosso companheiro aí, Sérgio Leal, mais tarde, que tem um pouco mais de experiência do que eu aí no setor naval. E a ABENAV foi criada com uma missão bastante específica, né? A nossa ideia de criar a ABENAV veio com o advento do pré-sal, e tudo com um foco de acompanhar o pré-sal, principalmente para garantir a competitividade da nossa indústria. O que vai dar perpetuidade à nossa indústria vai ser a competitividade. Não há dúvida nenhuma, nós não temos dúvida nenhuma de que a reserva do pré-sal é uma coisa muito expressiva, é uma reserva que vai colocar aí o Brasil entre as maiores reservas do mundo, e isto vai garantir um mercado exploratório aí por mais de 50 anos para frente. Então, a indústria que soube aproveitar este momento, ela tem que se perpetuar como uma fornecedora. O Nassif até que perguntou aqui sobre exportação, já existem aí movimentos nesse sentido, mas a indústria tem que se perpetuar como uma fornecedora para aproveitar aí esse período que vem pela frente. A gente enxerga, eu revisei esse quadro para baixo, porque, na verdade, ele vai ser maior, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas havia muitos questionamentos de onde tinha surgido o número, porque era um número nosso e não um número de mercado. Então, eu acabei revisando para baixo, mas entre os 3 setores aí que compõem a indústria naval, é importante a gente falar disso, tudo é indústria naval, mas eles são estaleiros distintos e atividades distintas, né? Um deles é a construção de plataformas e sondas, que é muito presente aqui no Rio Grande do Sul, né? Todos os 3 estaleiros em operação lá em Rio Grande são dedicados à construção de plataformas e sondas. Um outro setor bastante importante, que são das embarcações especializadas, tem uma forte concentração de estaleiros em Santa Catarina. Hoje a gente tem 4 estaleiros em operação lá em Santa Catarina e mais um em implantação, todos dedicados à construção de embarcações de apoio. E um terceiro de construção de navios, que hoje ele está mais concentrado em Pernambuco, né? Nós temos 2 estaleiros lá dedicados à construção de navio. E o polo mais maduro do Brasil, que representa mais de 50% da indústria, que é no Rio de Janeiro, ele tem empresa que atuam tem estaleiros das 3 atividades lá no Rio de Janeiro, né? Mas só para ter uma ideia, para a construção de plataforma, a gente imagina e prevê até o ano de 2020 80 bilhões de dólares, para embarcações de apoio 14 bilhões de dólares, e para a fabricação de navio mais 7, que dá um total aqui de mais de 100 bilhões de dólares que o setor vai ter de encomendas até o ano 2020. Né? Isso é uma coisa que o setor enxergou já há algum tempo. Eu me lembro que, quando eu estive aqui no Rio Grande do Sul, acho que uns 3 anos atrás, falando que lá em Rio Grande nós íamos ter mais de 15 mil pessoas trabalhando nos estaleiros, com certeza todo mundo duvidava, né, porque achava que era muita gente, e hoje a gente tem lá mais ou menos 18 mil pessoas, aí, pelas informações que a gente tem, trabalhando nos estaleiros
do Rio Grande do Sul. E este é um número que vai, na nossa previsão, se estabilizar por aí, entre 15 a 20 mil, deve ser a quantidade de pessoas que a gente vai ter na indústria aqui no Rio Grande do Sul. Mas como é que o setor soube aproveitar esse momento, né? Nós tínhamos, até pouco tempo atrás, 26 estaleiros em operação de grande porte aqui no Brasil, com uma capacidade de processamento de aço de 570 mil toneladas por ano. A partir do advento do pré-sal, necessidade de conteúdo local, né, a decisão política e legal de se fazerem as obras no Brasil, o setor respondeu. Nós temos 11 estaleiros em implantação, alguns até já entrando em operação, que vão ampliar a capacidade produtiva para 1.200.000 toneladas ano e dar conta dessa volume de encomenda que vem pela frente. Tem aqui uma curva de retomada, só para a gente ter uma ideia, que no ano 2000 nós tínhamos 2.000 pessoas dentro dos estaleiros, né? Aqui é o que a indústria respondeu aqui ao longo desse tempo, né? Nós estamos vendo que saímos de 2.000 para quase 70 mil aqui no ano de 2012, com iniciativas de governo, é claro, mas como resposta das empresas, né? Dos empresários. A gente prevê que este número vai chegar a mais ou menos 100 mil pessoas nos estaleiros, o que é aproximadamente o que tem a indústria automobilística hoje. Então, o setor, de fato, respondeu, de fato, aproveitou o momento e investiu, né, porque todos esses estaleiros novos são estaleiros de última geração, né, com alta capacidade de produção e, por consequência, altos investimentos, que todos foram realizados sabendo que existe um mercado pela frente, que a gente não tem dúvida, né? O óleo está lá e alguém vai tirar. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do que a indústria produziu e já entregou aqui no Brasil. O P54, por exemplo, que chegou a um nível de 68% de conteúdo local. P56 atingiu um nível de 73% de conteúdo local. O navio Celso Furtado, 74% de conteúdo local no estaleiro Mauá. Nas embarcações de apoio, o pessoal tem conseguido, nos PSVs, que são embarcações mais simples, mais de 60% de conteúdo local, com competitividade. É bom lembrar que o preço que o Brasil pratica para embarcação de apoio é um preço de mercado internacional, padrão europeu, e para plataformas também é um preço de mercado internacional. A nossa busca da competitividade, ela para nós extremamente importante. A gente sabe que precisa trabalhar fortemente a cadeia e, a partir daí, a gente incentiva todas essas iniciativas, como aqui tem no Rio Grande do Sul, de trazer novas indústrias para o setor, né, de buscar parcerias e desenvolvimento tecnológico, porque, efetivamente, se a cadeia não for competitiva, o estaleiro nunca vai chegar a ser competitivo. É extremamente importante, principalmente porque a responsabilidade de atingir conteúdo local dentro dos contratos é do estaleiro, né? Essa responsabilidade ela é repassada da operadora para o estaleiro. Então, é o estaleiro que tem que procurar aqui fornecedores que tenham conteúdo local, tenham preço e qualidade adequada. Nós procuramos entender e trazer para cá bastante experiência dos países que deram certo, né? Eu, particularmente, visitei esses países todos mais de uma vez para entender quais foram as ações que esse pessoal fez para desenvolver as suas indústrias, e estamos trazendo bastante
ideia para cá e colocando em fóruns importantes e adequados. Eu costumo dizer que a gente vive aqui um momento mágico, principalmente por conta do item 1, a reserva está aí, né? Alguém vai explorar o óleo que está lá embaixo, e a gente não precisa ter pressa não, porque passaram alguns bilhões de anos e ele não saiu de lá, então ele não vai sair, só vai sair se a gente tirar. O governo está incentivando fortemente a indústria a se preparar, a crescer, a aproveitar o momento. A Petrobras tem trabalhado num nível de parceria com os fornecedores muito grande, como nunca aconteceu na história da Petrobras. A gente nunca viu a Petrobras tão empolgada em trazer novos fornecedores para a cena. A gente vê o sistema financeiro participando muito. A gente percebe aí bancos com interesse, formando pools para financiar o setor, bastante ativo, né? E em condições adequadas à necessidade. Os políticos se interessam, todo político que a gente conversa tem interesse em trabalhar o assunto, em se envolver, em discutir, em defender. O Brasil tem uma indústria estruturalmente preparada para isso. A gente fabrica aqui e é competitivo e exportador em muitos itens, né, que a gente usa. E a gente tem acompanhado que a indústria internacional tem muito interesse em vir para cá, principalmente se associando com empresas brasileiras. Eu acredito que hoje eles sabem que o mercado está aqui, veio para ficar, e eu sinto que o interesse mudou de uma forma dramática, né? As empresas hoje têm mais interesse de vir para cá do que tinham um ano e meio atrás. A gente tem trabalhado bastante junto ao governo, principalmente em 2 fóruns, um que é o PROMIMP, mas um que hoje é mais abrangente que o PROMIMP, que é o Brasil Maior. A indústria naval está inserida dentro do Comitê de Petróleo, Gás e Naval. Então, lá dentro do PROMIMP, a gente tem desenvolvido alguns projetos junto com o governo, em nome do governo, no sentido de aumentar a produtividade e a competitividade dos estaleiros. Eu acho que são coisas que nos estimulam bastante. A gente sente que esta parceria e esse apoio do governo tem se intensificado, e a gente acredita que isso daí vai fazer uma grande diferença aqui para a nossa indústria. Então, como resumo, eu posso dizer que a indústria aproveitou esse período, ela se estruturou, né? A gente vai sentir bem este resultado aqui nos próximos anos, que é quando esses estaleiros vão estar em plena operação. E eu só queria falar para o Benito que eles são uma preocupação hoje de não ter mais contrato lá na KIP, que tem outros contratos que estão começando, não só a EBR está começando, mas como a própria Engevix vai aumentar o contingente, quando ela conseguir terminar lá, implantar a nova máquina de painéis. E também a gente tem a IESA lá, iniciando seus contratos, que vai aumentar o contingente, porque eu acho que este equilíbrio aí, do número de trabalhadores da indústria naval aqui no Sul, vai ficar nessa faixa entre 15 a 20 mil, que já coloca o Rio Grande do Sul como o segundo grande polo naval. Bom, é isso, estou aqui à disposição